Olá, eu sou o pastor Kowalczuk e você está acompanhando a Semana Santa Restaurados por Cristo. Em cada noite, o pastor Fernando Iglesias, orador da Novo Tempo, tem apresentado um tema bíblico e nós nos unimos em oração diante do nosso grande Deus. Junte-se a mim em oração. Querido Pai Celestial, mais uma vez vimos a Tua presença e pedimos as Tuas bênçãos, especialmente para as pessoas que estão lutando desesperadamente contra essa enfermidade terrível. Tantos outros estão enlutados e ainda existem outros que passam por necessidades físicas, têm fome e falta de salário, Senhor. Por favor, atenda a cada um em suas necessidades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Definitivamente há algo errado com o ser humano e a solução é um novo começo. Acompanhe comigo mais um tema apresentado pelo pastor Fernando Iglesias, Nascer da Água e do Espírito. Chegamos hoje ao nosso terceiro programa e, como sempre, a gente tem um assunto profundo e intrigante para estudar. Como nós vamos para a palavra, mais uma vez eu quero convidar você para orarmos ao Senhor. Deus amado, estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra em nossa mão. Queremos rogar ao Senhor, Pai, que ela entre na nossa mente e no nosso coração. O Senhor pode nos ver, Pai, nos acompanhar, cada um de nós, na situação na qual a gente vive. E somente o Senhor é capaz de adaptar essa palavra e traduzir para a vida de cada um. Por isso, Senhor, apesar de mim, fala com essas pessoas e comigo também, em nome de Jesus. Amém. Nós chegamos a João 3, onde Jesus, depois de ter feito o primeiro milagre nas bodas de Caná, começou o seu ministério que envolvia pregar, ensinar e curar. E a fama de Jesus correu para todos os lados e a palavra de Deus assim diz, muitos creram nele. A fama dele correu. Muita gente olhava Jesus de longe, mas quando começava a ouvir o que ele falava e via o que ele fazia, não tinha como se aproximar, não se aproximar. A partir desse momento, a multidão comprimia Jesus. E mesmo os maiorais de Israel, que não queriam nada com Jesus, porque consideravam que Jesus fosse simplesmente o chefe de uma nova seita e que fizesse os seus milagres pelo poder de Satanás, eles olhavam com curiosidade, porque jamais alguém tinha feito o que Jesus fez, jamais alguém falara com tanta autoridade como Jesus, e jamais alguém atraíra tantas pessoas como Jesus atraiu. Porém, milagres não são suficientes para suscitar a fé de ninguém. Já percebeu isso? Quando você lê, por exemplo, Lucas, João 11, onde fala da ressurreição de Lázaro, você vê que após Jesus ressuscitar Lázaro, morto depois de 4 dias, a palavra diz assim, e muitos creram nele. Isso me chama muita atenção, porque muitos. Se ele ressuscitou um morto que estava há 4 dias a palavra devia dizer assim, e todos creram nele. Infelizmente não foi assim. Porque milagres não suscitam fé ou não fomentam fé. E sabe quando a gente recebe um milagre, e eu tenho certeza que você já recebeu algum milagre na sua vida, o milagre que ficou no passado já não serve para você, não é? A gente fica cobrando de Deus um novo milagre, um novo milagre, um novo milagre. Porém, nessa época, as pessoas queriam ver o que Jesus fazia. Chamava a atenção. Os maiorais, mesmo que de longe, viam Jesus. Algumas vezes chegavam perto dele para testar Jesus. Porém, mesmo entre os maiorais, entre os líderes religiosos da época, os pastores da época, havia gente sincera. Sempre há gente sincera. Em todos os escalões, em todos os meios. Nicodemos era um homem sincero. Ele viu os milagres de Jesus, ele ouviu as palavras de Jesus, ele foi tocado pelo testemunho de vida de Jesus,
porque a vida de Jesus impressionava Nicodemos e chocava positivamente a ele. Enquanto os outros, eu vou fazer uma comparação. É uma comparação antiga, surrada, mas ela é muito válida. O mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. A luz de Jesus fazia com que alguns corações se amolecessem, os corações sinceros, mas fazia com que os corações duros endurecessem mais ainda, como aconteceu com o coração de Faraó. Quanto mais exposto à luz da presença e do poder de Deus, mais o seu coração se endureceu. Nicodemos era um homem de coração sincero, embora fosse maioral. E ele se aproximou de Jesus porque ele queria ter uma conversa sincera. Mas como ele era dos maiorais, ele tinha vergonha de se aproximar de Jesus de dia. Por isso ele busca Jesus à noite, para que ninguém o visse. E eu posso imaginar Nicodemos com a sua cabeça coberta, entrando devagarinho, buscando onde Jesus estava. Eu posso imaginá-lo antes de tarde, vendo para onde Jesus estava indo, para que ele pudesse encontrar Jesus. Sozinho, sem que ninguém visse, Nicodemos se aproxima de Jesus. Ao ver a figura de Jesus, Nicodemos se aproxima como qualquer um de nós se aproxima de uma autoridade. Sabemos que tu és mestre, faz um elogio para Jesus. Mas Jesus, que não está nem aí para elogios, vai direto no assunto com Nicodemos, porque Jesus é assim, quando ele ama alguém, ele vai direto no assunto. Por isso que muitas vezes quando você ouve um sermão, você se sente às vezes acariciado e outras vezes você se sente chacoalhado. Até você sente que levou uma surra. Quando Jesus encontra, por exemplo, o jovem rico, e o jovem se aproxima de Jesus e também elogia Jesus, Jesus diz para ele assim: você vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres, e depois você me segue. E Marcos diz: Jesus o amou e disse. Quando Jesus ama, ele diz a verdade. Para Nicodemos, logo de cara, ele já fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Quem não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, que era mestre de Israel, naquele mesmo momento ele se sentiu um tanto ofendido. Puxa, eu sou mestre de Israel, me humilho, venho aqui falar com esse rabi que não tem nem onde morar. Vive aí dormindo ao relento, nas casas das pessoas. E eu saí de cima do meu pedestal, vim aqui, me humilhei, eu o elogio, ele não dá nem bola para mim e diz que eu tenho que nascer de novo. E Nicodemos foi irônico com Jesus. E diz assim: mas como é que pode alguém, sendo velho como eu, entrar de novo na barriga da minha mãe para nascer de novo? E Jesus disse, com outras palavras: Nicodemos, você não está entendendo o que eu estou falando? Porque nós dois estamos falando de duas coisas diferentes. Você, Nicodemos, está falando de nascer da carne, e eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Nascer da carne, Nicodemos, é isso que você está falando. Nascer da mãe. E todo ser humano nasce da sua mãe. E quando você nasce da mãe, a primeira coisa que se espera de um bebê recém-nascido é que ele chore. Então, quando ele chora, a gente sabe que ele está respirando. Ele vai viver por conta própria. Jesus diz: Nicodemos, você está falando de nascer da carne. E toda pessoa que nasce da mãe, nasce da carne, vai passar a vida inteira praticando as obras da carne. E quando você vai lá para Gálatas, no capítulo 5, você vai ver do verso 18 em diante, Paulo descrevendo quais são as obras da carne. Ele vai descrever um monte de coisas ruins, né? Inveja, impaciência, intolerância, um monte de coisas, que são essas coisas que nos atraem o tempo todo. Quando a gente é intolerante com pessoas de outra religião, quando a gente é impaciente, mesmo com as pessoas dentro de casa, quando nós achamos que somos o centro do mundo, toda essa coisa que coloca o nosso eu no centro do universo. Essas são as obras da carne. Jesus diz: quem é nascido da carne, somente da carne, vai passar a vida inteira praticando as obras da carne.
Mas, Nicodemos, eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de ser nascido da água e do Espírito. Quando um bebê nasce da carne, a gente espera que ele chore, porque o pulmão dele está funcionando. Quando alguém é nascido da água e do Espírito, ele tem que primeiro morrer para a carne. Quando ele desce a água por submersão, quando ele é batizado, ele desce a água, ele morre para a carne. E quando ele sai da água, ele nasce no Espírito. É uma outra vida, Nicodemos. Nasce uma vida espiritual. E do mesmo jeito que você espera que um bebê respire quando ele nasce, também, espiritualmente, Deus espera que o Espírito Santo nasça em você. Aquele sopro de respiração de uma criança é o mesmo sopro do Espírito. Jesus mesmo soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo antes de morrer. Soprou o Espírito sobre eles. O Senhor Jesus mesmo soprou, aliás, depois que ressuscitou, soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Agora, o Senhor Jesus está aqui diante de Nicodemos. Agora o Senhor Jesus está aqui dizendo para ele, você tem que ser nascido do Espírito. Bom, eu queria perguntar para você, você é nascido do Espírito? É? Alguns dizem assim, sim, eu sou nascido do Espírito, eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu professo o dom de línguas ou o dom de profecia, eu tenho o dom disso ou o dom daquilo. Mas quem disse que a manifestação de que você, a prova de que você é batizado pelo Espírito é um desses dons? Quem falou? O Senhor Jesus diz assim, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Primeiro, vamos ver quão importante é ser nascido do Espírito. Em Romanos 8,14, Paulo diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Será que ele está querendo dizer que quem não é nascido do Espírito ou quem não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus? Olha o que ele já tinha dito aqui no verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uau! Primeiro de tudo, Paulo está dizendo assim, se você não é guiado pelo Espírito, se você só é nascido na carne, e se você ainda está na carne, você não é guiado pelo Espírito. E quem não é guiado pelo Espírito, quem não tem o Espírito, não pertence a Jesus. E aqui está um grande problema, porque muitos de nós, porque entregamos um dia o coração a Jesus, achamos que agora estamos salvos para sempre. Contudo, Jesus está dizendo, você precisa nascer da água e do Espírito. E eu sei, você pode dizer assim, mas eu fui batizado na água. Jesus também o foi, é verdade. No capítulo 3 de Lucas, a gente encontra o seguinte, quer ver? Olha só o exemplo de Jesus, de quando ele foi batizado na água e no Espírito, ou melhor, no capítulo, em João, capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, verso 32. E João testemunhou, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, disse, aquele sobre quem vires descer pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O próprio João fala sobre o batismo de Jesus, que ele viu o Espírito descer sobre Jesus quando ele o batizou. E sendo que Jesus é o nosso exemplo, quando ele foi batizado na água, ele também foi batizado no Espírito. Por isso, cada um de nós, quando desce a água, é batizado na água e no Espírito. Quando o pastor impõe a mão sobre você e ele diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O problema não é ser ou não ser batizado no Espírito.
Porque em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19, Paulo diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. Em outras versões diz, não extingais o Espírito. E Paulo está dizendo para nós que esse Espírito que a gente recebe no batismo, eu vou exemplificar para você. Na parábola das 10 virgens, elas todas têm uma lâmpada cheia de óleo que representa o Espírito. E a lâmpada está acesa. Veja só, a lâmpada mais o óleo provoca luz, lâmpada acesa. Mas elas dormem todas, e quando elas acordam, 5 dizem para as outras, puxa, vocês têm um azeite de reserva, dá um pouco do azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As lâmpadas estavam se apagando. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nasce da água e do Espírito. Mas quanto tempo dura esse batismo? Sendo que Paulo diz assim, não apagueis o Espírito. Dura um dia, 24 horas. No outro dia, quando você acorda, a sua lamparina está se apagando. O óleo que Deus nos dá é suficiente para um dia. Por isso, Jesus todo dia ia à presença de Deus. Todo dia ele comungava com Deus. Todo dia estava ligado com Deus. Por isso, Jesus vai dizer em João 15, eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós precisamos ter uma ligação muito chegada. Esse Espírito tem que encher a nossa lamparina todos os dias. E Jesus todos os dias buscava um novo batismo do Espírito. E aí Paulo vai dizer em Gálatas 5, do verso 18 em diante, principalmente verso 22, Paulo, do mesmo jeito que ele descreveu as obras da carne, para quem só é nascido da carne e vive na carne, ele descreve lá também o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, diz assim, porque o fruto do Espírito é amor. E para mim tinha que ter 2 pontos depois. Porque o fruto do Espírito é essa grande laranja, cheia de gomos. E cada um desse gomo é um dos gomos que Paulo descreve. Amor, bondade, benignidade, mansidão, tolerância, tudo isso, Paulo diz, todo esse conjunto forma o fruto do Espírito, que é o amor. E a maior prova de que alguém é batizado no Espírito não é o dom de cura, não é o dom de profecia, não é o dom de língua, o dom de interpretação, é o dom do amor. Por isso Paulo, na sua carta, primeira carta aos Coríntios, ele vai falando de uma igreja que não tinha amor. Uma igreja confusa. Ele fica tentando organizar aquela igreja. Ele diz assim, tem uns pecados hediondos acontecendo no meio de vocês, e vocês falam em nome de Deus. Naquela carta ele diz assim, o Jesus que vocês pregam não é o mesmo Jesus que nós pregamos, e o Espírito que vocês recebem não é o mesmo Espírito que nós recebemos no princípio, ele fala. Aquela igreja tinha um espírito confuso. Paulo então diz, busquem os melhores dons. Ele diz, o Espírito é quem distribui o dom do jeito que ele quer. E no capítulo 13 ele diz, mas eu vou apresentar para vocês o maior de todos os dons. E 1 Coríntios 13 ele diz, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu vou ser como um sino que retine, um nada. E Paulo descreve o amor como o dom supremo, a manifestação do Espírito na nossa vida. Por isso Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer da água, o batismo na água, e você precisa nascer do Espírito todos os dias, para você ser guiado pelo Espírito. Nicodemos, você procura a justificação nas coisas que você faz, na lei que você guarda. Assim como outros buscam justificação em dons, até em falsificação de dons. Mas muitos, o que ele diz que é, não condiz com o que ele realmente é. O fruto que nasce na sua vida não é o fruto do Espírito. E por isso Jesus diz, pelo seu fruto você vai conhecer quem é verdadeiramente meu e quem não é. O fruto é o amor. Quem tem o Espírito de Deus ama
ama. Quem tem o Espírito de Deus respeita. Quem tem o Espírito de Deus acolhe. Quem tem o Espírito de Deus dá, e dá mais importância em dar do que receber. Esse é o nosso alvo. É o alvo que a gente persegue a vida inteira. E que muitas vezes a gente se afasta de Deus e cai. Se afasta de Jesus e cai. Deixa o Espírito acabar, não busca o Espírito. Vive a vida um pouco perto de Deus, depois se afasta dele. E a nossa vida vai ser um gráfico assim. Jesus diz: Nicodemos, você é um trem. Você acostumou a fazer as coisas do seu jeito. Você acha que é do jeito. Não abre mais a cabeça para que o Espírito fale com você. Você acha que você tem o Espírito, mas não é o Espírito de Deus. Você guia a sua vida. Você é um trem. O trem sai daqui e chega ali. E a gente sabe aonde ele vai passar. Mas eu preciso que você seja um barco. Não um trem. Um barquinho à vela. O barquinho à vela, ele sai daqui e chega ali também. Mas ninguém sabe por onde ele vai passar. Porque o vento sopra onde ele quer. E assim é todo que é nascido pelo Espírito. Você planeja a sua vida. Vou sair daqui, vou chegar ali. Você diz, ali é o melhor para mim, mas de repente Deus começa a conduzir para lá. E você diz, Deus, eu quero chegar lá. E Deus diz, eu sei. E nós estamos indo para lá. Mas como se nós estamos indo para cá? O melhor caminho é esse. Deus diz, você não sabe. Quem sabe sou eu. O vento sopra onde quer. E quando você entrega a sua vida a Deus e deixa o Espírito guiar você, quem é guiado pelo Espírito, mesmo que passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que pretenda ir para cá, mas o caminho seja o caminho mais longo, ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor está me conduzindo, o Senhor está dirigindo a minha vida, e eu vou permitir que o Senhor dirija a minha vida. Jesus diz, todo que é nascido do Espírito, da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E assim como o vento sopra onde quer, também o Espírito quer soprar no barquinho da sua vida. Sabe de uma coisa? Não é fácil viver nesse mundo, não é verdade? Não é fácil a gente querer o bem e de repente começar a passar por lugares onde a gente diz assim, isso aqui não está bom, não está sendo bom para mim. Mas a palavra de Deus promete que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que mundo nós vivemos, não é verdade? Outro dia um amigo nosso mandou um videozinho onde eles estavam tirando a chupeta do bebezinho deles. 1 aninho e pouco. E aí eles pegaram um monte de balões de gás, amarraram na chupeta e disseram para o neném, segura. E ele segurando. Ainda não solta, não solta. E o bebê segurando. E eles disseram, agora solta. E quando ele soltou, abriu a boca, os balões levaram a chupeta dele embora. E todo mundo ficou dizendo tchau para a chupeta e ele também. E eu fiquei pensando, quando ele for dormir, como é que vai ser? Aí os pais vão dizer, olha, você lembra que os balões levaram a sua chupeta? Agora ela não volta mais. E eu fiquei pensando, em que mundo a gente vive? Onde para uma criança crescer, amadurecer, ela precisa sofrer perdas. E a vida da gente continua assim o tempo todo. Quanto mais a gente sofre, mais a gente amadurece. Porque é no sofrimento que nós crescemos. A gente cresce muito mais nos momentos difíceis do que nos fáceis. Porque a gente vive num mundo de pecado. Contudo, se eu coloco a vida na mão de Deus e me deixo guiar pelo Espírito, eu sei que Ele vai estar comigo. E aí o Salmo 23 faz sentido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo. E a sua vara, o seu cajado me consolam. Eu posso até pensar que para eu chegar aqui o melhor caminho é esse, mas Deus sabe que esse é um caminho de morte. E Deus vai me tirar desse caminho de morte. Embora esse caminho pareça difícil, ele é muito melhor do que aquele caminho que eu planejei. E é assim que Deus quer dirigir a sua vida. Ele está dizendo, deixa de ser um trem, deixa de planejar a sua vida e deixa que eu planeje. Apenas sente nesse barquinho e aproveite a paisagem. Eu estou guiando você. Hoje o Senhor faz um apelo para você.
Você que anda preocupado com a sua vida, você que anda assim, ansioso, senta, descansa e deixa o Espírito soprar como o vento e dirigir a sua vida. Jesus diz: entrega o coração a mim, você vai achar descanso em mim. Eu te dou a paz diferente da que o mundo dá. Se você deseja essa paz, se ela mesmo parece distante de você, mas você deseja, almeja mais do que tudo, mesmo você não conseguindo, ergue a sua mão comigo. Deus amado, nós precisamos entregar, mas não conseguimos. Nós precisamos crescer, mas não deixamos que o Senhor tome conta da nossa vida. Nós ainda insistimos em achar que o caminho que nós escolhemos é o melhor, mas o Senhor vê tudo aí desde cima, Pai. Por favor, Senhor, nos dá fé suficiente para entregar tudo, para confiar no Senhor e sermos guiados pelo Teu Espírito em nome de Jesus. Amém.